Hoje o nosso canal vai navegar por mares nunca dantes navegados. E é com essa famosa frase do saudoso poeta português Luís de Camões que começamos a nossa aula de hoje sobre as grandes navegações. Mas antes de ir especificamente para o conteúdo, vamos conhecer os objetivos da nossa aula de hoje. Discutir os perigos reais e imaginários enfrentados pelos navegadores, compreender o comércio de especiarias e entender os principais motivos que levaram às grandes navegações. Mas vamos lá! Quando eu falo em grandes navegações, eu estou falando exatamente sobre o quê? O que seriam grandes navegações? Grandes navegações eram então um processo que envolveu a exploração e também a navegação deste oceano aqui, o Oceano Atlântico. Mas por que especificamente o Oceano Atlântico? Para responder essa questão, primeiro nós temos que pensar um pouquinho sobre as crenças da época. Mas, prof, o que tem a ver uma coisa com a outra? É simples, tá, pessoal? Até o século XIV, o conhecimento que a Europa tinha do resto do mundo era bem restrito. O mundo que os europeus conheciam se resumia ao Oriente Médio, o Norte da África e as Índias, né? Um nome que eles utilizavam para designar o Extremo Oriente, o leste da Ásia. Sendo assim, a América e a Oceania eram totalmente desconhecidas para esses europeus. E como vocês sabem, lugares desconhecidos sempre levam os homens a criarem mitos, a criarem ideias, para tentar desvendar ali os mistérios existentes nesses locais. E é óbvio que o Oceano Atlântico não ficou fora aí dessas lendas. Nesse período havia a crença da existência de monstros marinhos que habitavam nas águas do Oceano Atlântico, ou seja, sereias e monstros híbridos, né, que misturavam vários animais. E também se tinha a crença de que todo animal encontrado em terra tinha também seu correspondente no mar. Diferente, né? Mas era a crença da época. E vocês podem observar esses monstros marinhos aqui nesse mapa do período. Então, como vocês podem ver, o Oceano Atlântico aqui era todo povoado aí desses monstros marinhos, dessas criaturas que eles acreditavam que povoavam o Oceano Atlântico. Mas como eles sabiam da existência desses monstros marinhos? Através, então, de relatos de poucos navegadores que conseguiram retornar, então, dessas viagens pelo Oceano Atlântico. A gente tem que lembrar que eram viagens bem complicadas, o oceano era desconhecido, então aconteciam diversas coisas ao longo dessas viagens. Então poucos navegadores retornavam. E os que retornaram deram seus depoimentos para cronistas, para autores da época, que vão acabar então introduzindo esses relatos nos mapas do período. Tudo isso pra gente pode parecer bobagem hoje, mas acredite, nessa época era levado muito a sério. De acordo com as lendas, esses monstros eles poderiam afundar qualquer navio e levá-los então para as profundezas da escuridão. O Atlântico então era onde todos os navios naufragavam nas ondas medonhas e nas águas ferventes. Tudo isso então fez com que o Oceano Atlântico ficasse conhecido como Mar Tenebroso. Tenebroso vem então de horrível, medonho, o que causa então medo. Dessa forma, navegar pelo Atlântico seria, antes de tudo, ter que lidar com esses perigos imaginários. Não somente os monstros, tá? Também havia a crença de que a Terra ela era achatada, tá? Como uma espécie de pizza. Então, quanto mais você navegasse próximo às bordas, mais você teria o risco então, de cair em um abismo profundo e desaparecer para sempre. E também havia a crença que na altura da linha do Equador as águas ferviam e os barcos então se incendiariam. Os navegadores desse período não enfrentavam somente esses tais perigos imaginários, mas também enfrentavam perigos reais, como por exemplo, ventos desfavoráveis, tempestades, falta de comida, doenças a bordo, falta de água, ataques de piratas, ameaça de encalhe, entre outros. Então a vida dos navegadores nesse período não era nada fácil. Mas vamos pensar, se essas viagens pelo Oceano Atlântico elas eram tão perigosas, por que então se aventurar pelo Mar Tenebroso?
busca por metais preciosos, como ouro, prata, enfim. Não podemos esquecer que nesse período vigorava o mercantilismo, tá? Então tínhamos o metalismo, que dizia o seguinte: um estado ele é poderoso se ele tiver muita quantidade de metais preciosos. Então, um dos objetivos era a busca por metais preciosos. Claro que muitos viajantes também encararam o Mar Tenebroso devido a seu espírito de aventura, né? E também buscavam uma vida melhor, talvez enriquecer. Tinha também os motivos pessoais. Havia também os motivos religiosos. A igreja estava em busca, então, de catequizar novos fiéis, conquistar novos fiéis, porque ela havia, então, enfrentado a reforma protestante, então ela precisava se fortalecer. Também havia necessidade de se conquistar novas terras, novas matérias-primas e também produtos não encontrados na Europa. Os próprios reis da época, pessoal, eles vão financiar a maioria dessas expedições. Claro que eles tinham um objetivo ali por trás, né? Para eles, se o comércio aumentasse, aumentaria também a arrecadação de impostos. Então, mais dinheiro significaria mais riqueza e poder para esses reis absolutistas da época. Mas, sem dúvida, o principal motivo que levou às grandes navegações foi a busca pelo lucro, foi então o motivo econômico. Ou seja, naquela época os burgueses europeus, os comerciantes, eles estavam em busca de uma nova rota para as Índias, para o que eles conheciam como Índias. E o que eles queriam lá nesse lugar, hein, gente? As chamadas especiarias e também os produtos de luxo, como por exemplo seda, a porcelana chinesa, os tapetes da Pérsia, pérolas e outras pedras preciosas do Japão, marfim, incenso, perfumes, açúcar, enfim. Todos esses, então, eram produtos de luxo, produtos muito caros, muito raros, que vinham, então, das Índias, do Oriente. Mas, volta um pouquinho aí, nas especiarias que eu falei. Vocês sabem o que são especiarias? Para que elas serviam? O termo especiaria era como eram chamados vários produtos de origem vegetal, como por exemplo flores, raízes, frutos, sementes, caules de plantas que possuíam aromas ou sabores acentuados. Então vamos a alguns exemplos de especiarias: o cravo da Índia, a canela, o gengibre, o açafrão, a mostarda, a pimenta do reino, enfim. Então essas especiarias elas serviam para saborizar os alimentos, assim como temperos, mas também serviam como medicamentos, como perfumes, incensos e também para conservar os alimentos, já que temos que lembrar que nesse período não havia a nossa amiga, a geladeira. Então conservar, por exemplo, a carne era uma tarefa ali bem complicada no período. E essas especiarias elas eram muito caras e muito raras, e elas eram transportadas também ressecadas. E duravam, gente, muito tempo. Tinha viagens ali que duravam meses, até anos. E essas plantas, elas eram muito resistentes aos fungos, ao mofo. Então elas tinham uma grande durabilidade. E elas não perdiam, as suas propriedades aromáticas e medicinais. Então, eram mercadorias raras. E tudo que é raro, vocês sabem que é extremamente caro, Então elas eram produtos consumidos pela elite, pelos mais ricos, quem tinha condição realmente de comprá-las. Então era um mercado muito lucrativo, Os comerciantes que queriam enriquecer estavam de olho nesse mercado. Vamos pensar um pouquinho. Esses produtos então, tanto as especiarias como os produtos de luxo que eu falei, eles vinham do Oriente, das chamadas Índias. Mas como eles chegavam então até a Europa? Qual era a rota? Quem que vendia, quem que comprava esses produtos? A Europa Ocidental ela teve um contato maior com as especiarias através das cruzadas, que permitiram o comércio entre o Oriente e o Ocidente, aumentaram esse comércio. Então, inicialmente, essas mercadorias das Índias, elas chegavam tanto por rota terrestre como por rota marítima. No entanto, os comerciantes europeus, eles não tinham oportunidade de negociar diretamente com os comerciantes indianos. Para alcançar, então, as tão sonhadas especiarias, esses comerciantes europeus, eles tinham que passar pelo intermédio dos comerciantes árabes, Então, tinha esse monopólio
feito pelos árabes. Então, só os árabes forneciam esses produtos, pois eles controlavam o mar Mediterrâneo. Uma vez na Europa, essas mercadorias elas eram revendidas pelos comerciantes italianos da cidade de Veneza, da cidade de Gênova, e essas mercadorias eram revendidas por preços exorbitantes, preços ali até abusivos. Porém, tudo muda em 1453, quando os turcos otomanos eles tomam a cidade de Constantinopla, que é a atual Istambul, lá na Turquia, que antes era a capital então do Império Romano do Oriente. Então Constantinopla era literalmente a porta do Oriente, tudo passava por ali, pelo seu porto, e quando os turcos interrompem então esse comércio, o que vai acontecer? Vai ter que ser buscada uma nova rota até essas especiarias, porque a Europa naquele período já estava ali acostumada com essas mercadorias, e os comerciantes, óbvio, não queriam perder esse lucrativo comércio. Então, com as rotas bloqueadas, tanto por terra como por mar, os mercadores, os comerciantes, tiveram então que buscar rotas alternativas pelo Oceano Atlântico. Então, as ideias que se tinham na época eram de que você poderia navegar o Atlântico, contornando ali todo o litoral africano, para chegar então às Índias, ao Oriente, ou você poderia navegar dando a volta na Terra para chegar às Índias, pois alguns navegadores da época acreditavam que se você viajasse rumo ao Ocidente, acabaria voltando então ao mesmo ponto de partida. Então havia essas duas hipóteses. Qual será que foi utilizada, hein? Também qual estado que saiu na frente aí dessa corrida pelas especiarias, por essas novas rotas? Qual estado foi o pioneiro nas grandes navegações? E o que fazia desse estado tão diferente, tão especial? Quais motivos fizeram esse estado específico na realização? Muito obrigada!